Uma polêmica série inglesa de TV foi a inspiração para um workshop promovido por membros da Justiça do Trabalho aqui no estado. Cada episódio da série conta uma história diferente, mas todas elas têm algo em comum. Exploram aspectos das relações dominadas pela tecnologia. A série de TV britânica retrata uma sociedade moderna totalmente dependente das novas tecnologias, algo não tão diferente da nossa atual realidade. Os capítulos de Black Mirror serviram de inspiração para este encontro promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão. Até que ponto a tecnologia é benéfica? Quando ela começa a interferir na vida da população? Esses foram alguns dos questionamentos feitos, claro, levando em consideração a ótica do direito. Uma das funções do direito é exatamente a proteção do indivíduo, né? A proteção dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, dos direitos políticos, ideológicos, proteção das minorias e evitando o risco exatamente de uma dependência nociva de tecnologias, essa que seja excludente, que seja atomizante para o ser humano. Muitas discussões foram levantadas durante as atividades: preservação de direitos fundamentais, formação de opinião, invasão de privacidade, além de ideologia forjada, ou seja, realidade distorcida, que faz a sociedade acreditar no que não é bom. Um dos convidados, este juiz do Tribunal Regional do Trabalho do Pernambuco, tratou deste último ponto. Na conversa, ele linkou o poder catastrófico de uma informação manipulada, dando como exemplo as reformas propostas pelo governo federal, entre elas a trabalhista, já aprovada no Congresso Nacional. Nós entendemos que a velocidade com que estão sendo impostas as reformas que o governo pretende fazer atropela muitas vezes na discussão que deveria haver no âmbito da sociedade. Então, por exemplo, no caso da reforma do Poder Judiciário e a própria reforma trabalhista, a gente acha que faltou uma discussão mais ampla com setores da sociedade que não tiveram a oportunidade de dar suas contribuições ou foram ignorados com a rapidez do processo que está sendo conduzido no Congresso. Para falar mais sobre os assuntos tratados nesse workshop, eu converso aqui no estúdio com o juiz da Vara do Trabalho de Pinheiro, Érico Renato. Doutor Érico, prazer tê-lo aqui na Difusora. Bom dia. Muito obrigado pelo convite, Adalberto. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Bom dia aos telespectadores da Difusora. Muitas vezes as pessoas sentem o direito, né, como algo distante da sua realidade, mas essa ideia do workshop de tratar inclusive de uma série que tem grande repercussão, de linkar isso com a atualidade, foi fundamental para perceber exatamente, para que as pessoas percebam como que o direito é importante e à luz do direito como se pode refletir temas tão atuais, não? É verdade. O direito ele é visto muitas vezes pela sociedade como algo distante, como algo estanque, e na verdade o direito faz parte da nossa vida. Nossa vida cotidiana, nossas relações interpessoais todas são pautadas em maior ou menor grau pelo direito. E a ideia do projeto Direito, Café e Cidadania é exatamente essa, é aproximar o direito do cidadão, do estudante, da sociedade em geral, dessacralizar um pouco essa visão formal do direito e mostrar que o direito está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano, está na nossa vida de uma forma muito presente e muito intensa. O senhor, como juiz de trabalho, tem lidado no dia a dia com situações que envolvem essas novas tecnologias, ou seja, é preciso também que os profissionais do direito sejam cada vez mais atualizados para lidar com as situações que são bem contemporâneas? Sim, não apenas como ferramenta que nós usamos no nosso dia a dia, o processo judicial eletrônico, PJE, quer dizer, eu sou de um tempo, quando eu entrei no tribunal, nossa forma de manipular os processos era através de fichas escritas. Você ia lá, tirava a ficha, aí dava o andamento, né? Depois nós começamos a informatização e hoje os nossos processos, desde 2013, todos os processos que são ajuizados são eletrônicos. Além disso, existem demandas no ambiente do direito do trabalho que levam em conta essas novas tecnologias. Por exemplo, o teletrabalho, que é feito em casa, muitas vezes com o uso do computador, com o uso das redes sociais, da internet, assédio moral, assédio sexual através de meios eletrônicos. Então, as novas tecnologias, elas estão muito presentes no nosso cotidiano e nós temos que aprender a lidar com elas também, né? Porque são novidades para nós também, né? Por mais que nós nos atualizemos, mas sempre surge uma coisa nova. Você vê que hoje meus filhos, para eles é tão natural manusear um tablet, um celular, que às vezes eu chamo meu filho de 7 anos para me ajudar, para abrir
um determinado link para procurar um determinado vídeo no YouTube, porque eles já dominam essa tecnologia, coisa que a gente teve que ir aprendendo aos poucos, né? Não dá ideia também para as pessoas, no uso dessas tecnologias, da certeza da impunidade, porque estão atrás de um computador e muitas vezes imaginam que podem livremente fazer o que bem entenderem, mas sem serem punidos por isso, sem responderem por esses atos? Isso. Uma das vertentes que nós exploramos ontem foi exatamente essa, né? A aparente impunidade do cidadão que, pelo véu do anonimato, ele acha que pode tudo. E as redes sociais, elas jogaram, né, um novo tipo de indivíduo, ou desmascararam um indivíduo que sempre esteve ali, mas que tinha um certo pudor de se revelar. Então você vê em redes sociais, você vê em portais de internet, aqueles comentários recheados de preconceito, de ódio, quer dizer, tudo isso foi desvelado, foi permitido que se travasse contato com essas pessoas por conta exatamente das redes sociais. Agora, essa impunidade ou esse anonimato são aparentes, porque você pode rastrear o IP de um determinado comentário, por isso que é preciso ter muito cuidado com aquilo que se publica, com aquilo que se diz, porque às vezes no calor da emoção você realmente tem uma opinião mais forte sobre determinado assunto e que nem sempre reflete aquilo que você pensa sobre esse assunto. Às vezes a pessoa é tomada por aquele chamado efeito manada. Várias pessoas, e tem um episódio também do Black Mirror que explora exatamente isso, esse efeito manada. As pessoas começam a odiar outras pessoas sem nem saber por quê. Uma outra situação que se dá é que nós estamos tratando uma série, claro, uma obra de ficção, mas nós estamos vivendo agora à luz de uma legislação trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional, que há pouco tempo a gente podia imaginar, não, isso não vai acontecer, isso é uma ficção, mas agora é uma realidade. Essa legislação que aí está, ela também afeta diretamente o trabalho dos operadores do direito, em especial na área do trabalho, doutor? Olha, nós temos uma proteção que é a Constituição Federal. Então, qualquer legislação que venha a ser elaborada abaixo da Constituição, ela tem que respeitar aqueles princípios. Essa reforma trabalhista ela é muito nova, nós ainda estamos tateando, quer dizer, nós ainda nem sequer nos deparamos com casos para serem analisados à luz dessas alterações. O que acontece é que, como o Rodrigo Samico falou na entrevista anterior, essas discussões elas foram feitas de uma forma muito autoritária. Não houve participação de sindicatos, não houve participação da sociedade civil, não houve participação das associações de magistrados do trabalho, porque nós somos os operadores do direito do trabalho por excelência, o Ministério Público do Trabalho. Quer dizer, tudo foi feito de uma forma muito autoritária e muito sem discussão. A CLT, embora tenha sido elaborada em 1943, existem N alterações feitas ao longo desses 70 anos. Então, ela não é uma lei que foi publicada em 43 e ficou lá intocada. Não, ela permanentemente veio sendo atualizada. Tem coisas que não estão originariamente na CLT que depois foram incorporadas, tem coisas que foram excluídas da CLT. Por exemplo, quando a CLT foi publicada, a mulher precisaria de autorização ou do pai ou do marido para trabalhar. Quer dizer, isso é algo que hoje parece ser surreal, inconcebível, né? Nessa época de empoderamento feminino, nessa época de... Mas naquela época também o próprio voto feminino era, né, proibido, era restrito aos homens maiores de 21 anos, alfabetizados, e nós caminhamos para universalizar o direito ao voto. A mesma coisa aconteceu com o direito. São mudanças muito recentes, não é? Obrigado pela entrevista aqui na TV Difusora, obrigado pela presença aqui no Bom Dia Maranhão. Muito obrigado, Adalberto, estou à disposição.